Vamos começar então, meninas. Nós vamos falar então sobre o sono do bebê de 3 a 6 meses. E o que marca esse sono, né, dessa faixa etária de 3 a 6 meses, é justamente a saída da esterogestação. Então, nos 3 primeiros meses de vida, a gente tem o marco que é a esterogestação. O que é a esterogestação? A gente conversou bastante lá na aula passada, na live da semana passada, sobre o período onde o bebê precisa de muito colo, de muito acalento, onde ele está se adaptando ainda a esse ambiente extrauterino. E a gente tem, então, esses primeiros 3 meses de vida, uma dificuldade muito grande com relação ao sono. Então, o bebê às vezes acorda de hora em hora, o bebê não tem um padrão muito bom de sono, ele não sabe tirar a soneca direito, e ele é muito dependente de colo, de acalento. E a gente falou bastante sobre isso na live da semana passada, né? Na live dos bebezinhos de 0 a 3 meses. Agora, a partir do 3º mês de vida, o que a gente tem como marco aqui, esse sono do 3º ao 6º mês de vida, o que marca esse sono do bebê são os famosos saltos de desenvolvimento. Então lá no 1º mês de vida a gente também tem salto, no 2º mês também, no 3º mês também, mas a partir de agora, esses saltos do 4º mês, o salto do 6º mês de vida são os saltos mais marcantes. Então eles prejudicam mais o sono do bebê, eles atrapalham mais, e se você não tem uma expertise em identificar a janela de sono do bebê, se você não tem uma expertise em identificar qual é a necessidade do bebê, isso vai dificultar a organização da sua rotina, certo? Então, a gente vai falar hoje sobre o sono do bebê de 3 a 6 meses. Então, vamos começar com 3 meses. O bebezinho de 3 meses, ele tá saindo da esterogestação. Então, é um bebezinho que ainda tem muita dependência de colo, é um bebezinho que ainda muitas vezes só tira a soneca no colo, a mãe tem dificuldade em fazer sonecas em outro local. É um bebezinho que ainda precisa muito de você. Então, quando a gente fala do fim da esterogestação, não é uma mágica. Às vezes as mães chegam lá no consultório e falam: mas doutora Lari, já tá com 3 meses e meio e não mudou nada, ele continua dormindo no colo. Gente, não é mágica, não é fórmula mágica, o bebê fez 3 meses, pronto, acabou cólica, acabou dificuldade para dormir fora do colo. Não é assim que as coisas funcionam. É um processo. Você vai ir percebendo as mudanças no seu bebê, você vai percebendo a maturidade que o seu bebê vai adquirindo. Mas com 3 meses, de fato, a gente percebe sim mudanças no bebê. Então, o bebezinho de 3 meses é um bebezinho que está saindo da esterogestação. É a hora de você começar a testar algumas coisas novas. Muitas vezes, o bebê fica dormindo no colo porque você não tem a coragem de testar, tirar esse bebê do colo. Então, a partir do 3º mês de vida, é a hora de você começar a testar. Escolhe uma soneca só do dia, deixa um ambiente bem aconchegante. Lá no curso, a gente tem um desafio das sonecas, que é um desafio onde a gente faz para motivar as mães justamente a tentar tirar o bebê do colo e colocar em outro lugar. E eu oriento assim para as mães: faz 3 dias a soneca no mesmo local. Então escolhe um local, é o berço, é a cama compartilhada que você vai fazer durante o dia, é um colchão no chão. Escolhe aí um local e tenta esse local uma soneca durante o dia por 3 dias. Ah, não deu certo esse local. Depois de 3 dias você muda de local. Vai pra cama. Tentou no berço, não deu certo, vai pra cama. Ah, não deu certo. Depois tenta 3 dias. Por quê? Porque não é um dia, né? Tudo é adaptação. A gente tem que ir testando. Se puder testar até mais, melhor. Mas como no desafio a gente faz por 10 dias, eu geralmente oriento que vá mudando a cada 3 dias, para as meninas conseguirem encontrar um local de fato onde o bebê se sinta mais acolhido. E aí você vai testar, tirar o bebê do colo a partir de 3 meses. Escolhi uma soneca, tentei por 3 dias, deu certo. O bebê começou a aceitar dormir fora do colo, é a hora de você agora testar outra soneca. E, gente, tem que ser devagar. Não é pra chegar e pegar todas as sonecas e tirar o bebê do colo de todas as sonecas de uma vez, colocar o bebê pra dormir fora do colo, e aí o bebê não consegue dormir, fica estressado, entra em efeito vulcânico, e aí as noites também pioram, e aí vira aquele Deus nos acuda. Aquela rotina que tava mais ou menos ali e fica de pernas pro ar. Então não é, tem que ser um processo, tem que ser devagarzinho, não adianta você brigar com o bebê, não adianta... Hoje eu achei interessante um comentário de uma mãe aqui, em um dos posts que eu fiz, não lembro exatamente qual foi, mas a mãe comentou assim: por que o meu bebê tem 50 dias de vida e ele não consegue dormir 10 horas seguidas? E é interessante essa pergunta, né? Porque muita gente não tem noção de que os bebês não nascem sabendo dormir. Os bebês não sabem dormir, gente, não sabem. Então, o bebê de 50 dias de vida, ela queria que o bebê dormisse 10 horas seguidas.
Então, muitas vezes, a falta de informação faz com que a gente crie expectativas e a gente se frustra e a gente acha que a gente está fazendo tudo errado, né? Que só o nosso bebê que não dorme, que alguma coisa está errada com o bebê. E não. Então, por isso que quando você tem conhecimento, você já sabe. É bem assim, vai lá devagarzinho, vai organizando a rotina ali devagar, paulatinamente, que vai dar certo. Então, bebê com 3 meses é a hora da gente começar a dar mais independência para esse bebê na hora de dormir. É a hora de você testar a soneca fora do colo. É a hora de você testar se o seu bebê consegue dormir sem estar sugando. Na maioria das vezes, na esterogestação, como a gente comentou lá na live passada, o bebê tem muita necessidade de sucção. E aí, a partir do 3º mês, é a hora de você começar a testar, tirar esse bebê da mama. Será que ele está pronto para dormir sem estar sugando ali? Né? Pra gente evitar uma associação lá na frente. Eu vou amamentar o meu bebê, vou fazer o meu ritual noturno cheio de amor, cheio de apego, vou fazer massagem, vou amamentar, vou dar o banho. E na hora de fechar o olho mesmo, dele pegar no sono profundo, que tal testar para ver se esse bebê consegue dormir sem estar sugando? Não é obrigatório, gente. Tem bebês que dormem mamando e não criam associação lá na frente, tá? Para ficar claro para vocês. Se o seu bebê hoje ele tem mais de 3 meses e ele só dorme mamando, isso não significa que isso vai virar uma associação, tá? Não é para achar que o bebê dormir mamando é ruim, vai virar associação depois, não. Mas tem bebês que vão virar associação sim. E se você puder evitar, se o seu bebê for um bebê tranquilo, onde você consiga fazer ele dormir sem estar de fato sugando na hora de pegar no sono noturno, por que não? Você não vai estar deixando de dar nenhuma forma de apego para o seu bebê. Você vai continuar amamentando, dando banho. É só na hora que ele vai pegar no sono profundo você tirar da mama e ver se ele aceita dormir sem estar sugando. A partir do 3º mês de vida, muitos bebês conseguem isso. Como é que eu vou saber se o meu bebê vai conseguir? Testando. Você precisa testar para saber se o seu bebê vai conseguir. Então é a hora dos testes agora. Passou do 3º mês ali, ó, é hora de devagarzinho, de você ir perdendo o medo, de dar mais autonomia para o seu bebê. Às vezes a gente fica mais apegado do que o bebê. O bebê tá ali de boa, consegue dormir sem mamar. Muitos bebezinhos com 3 meses de vida conseguem dormir sozinhos no berço. Meu Deus, a gente fica, não, vou deixar meu bebê sozinho no berço. Eu mesmo não deixei. Bem foi passar a dormir, tipo, sair do colo do niná para pro berço com quase 1 ano. Mas por opção minha, porque a gente fica apegado, às vezes o bebê tá pronto, mas a gente que fica apegado ao bebê. E tá tudo bem, viu, gente? Não tem problema nenhum ser apegado ao bebê. Mas se você tá sofrendo com uma privação de sono, onde o seu bebê só dorme se tiver a sua presença, só dorme no colo, só dorme mamando, e você tá sofrendo, isso passou a ser cansativo pra você, você precisa dar um jeito, né? Você precisa, a maternidade, ela vai ser muito mais tranquila para você e para o seu bebê se o seu bebê tiver uma mãe descansada, uma mãe feliz, uma mãe que consegue interagir com ele durante o dia. Então, se você tá cansada, se você agora, né, pra você deu, tem gente que ama a cama compartilhada, maravilhoso por um tempo, mas se chegou uma hora que deu a cama compartilhada pra você, você tá cansada, você tá exausta, gente, desfaz a cama. Não vai ser isso que vai deixar você não dar apego pro seu bebê, não dar carinho pro seu bebê, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com essas realidades que as pessoas falam, né? As falsas verdades, tem que ser assim, tem que fazer desse jeito. Não tem que nada, não tem que nada. Nada na sua maternidade tem que, tá? Tem que você tá feliz e seu bebê tá feliz, isso sim. Então não tem nada obrigatório, não pode fazer cama compartilhada, não pode dormir mamando, não existe isso. Aqui a gente faz sugestões, tá? E você vai tentar adaptar a sua realidade, a melhor maneira possível para você e pro seu bebê. Então 3 meses é o marco aí, final da esterogestação, a gente vai começar os testes. Com 3 meses, a gente tem saltos de desenvolvimento, tá? Tem aí a famosa crise dos 3 meses, que na verdade às vezes a gente se confunde, né, com o salto do 4º mês. Então tem bebês que sofrem mais aí entre o 3º e o 4º mês, e tem bebês que sofrem mais entre o 4º e o 5º mês. Então a gente tem salto com 3 e com 4 meses. O que esses saltos de desenvolvimento eles fazem? Saltos de desenvolvimento eles acontecem para dar maturidade ao bebê. Então o bebezinho, depois que passa por um salto, ele vai adquirir capacidade de fazer várias coisas, né? Por exemplo, o salto do 4º mês, que é um salto bem marcante, onde o bebê às vezes não dorme bem, tem regressão de sono, o bebê às vezes fica ali, o bebê que estava dormindo até razoável, vai tudo por água abaixo. Por que acontece isso com o bebê? Porque depois que ele passa pelo salto, ele vai adquirir muitas habilidades. E aí o cérebro do bebê não consegue desligar, ele não consegue descansar.
Depois do salto do 4º mês, o bebê aprende a rolar, o bebê aprende a lalar com consoante, da ba, ba, ca, ba. Eles começam a lalar com consoantes, eles conseguem sentar com apoio, então eles conseguem visualizar o mundo de uma maneira diferente. Então antes eles viam o mundo só deitado, olhando para cima, agora depois do salto do 4º mês ele começa a ver o mundo sentado, diferente. Então é um salto bem marcante e por isso o bebê fica inseguro, o bebê começa a descobrir coisas que ele não sabia antes. Agora, depois que passa essa fase da esterogestação, é de fato a hora que o bebê começa a perceber o mundo. O bebê começa a perceber de fato onde ele tá, que coisa diferente, o que está acontecendo aqui, né? Minha mãe, quem é essa outra pessoa? Eles começam a de fato entender um pouco mais do mundo. Então é um salto marcante, é um salto onde o bebê fica inseguro, onde o bebê fica mais choroso, onde o bebê quer mamar mais, o bebê fica mais irritado, ele não quer tirar sonecas, ele não quer dormir de dia, ele quer explorar o mundo. É isso que o bebê com 4 meses de vida faz. E por isso, às vezes ele não tira soneca boa durante o dia, às vezes ele não mama direito durante o dia, ele fica tão agitado que ele não consegue nem mamar. Mama, solta, quer ver o mundo. Mama, solta, vai ver o mundo. E tudo isso, obviamente, vai interferir no sono noturno. Por quê? Se o bebê não tira isso aí, vocês já estão cansados de saber. Se tem gente nova aqui hoje, vocês vão cansar de me ouvir falar isso. O bebê que não dorme bem de dia não vai dormir bem à noite. Não caiam nos mitos dos palpiteiros de que bebê não precisa dormir de dia, só de noite. Se você cair nesse mito, você tá... Não vou falar palavrão aqui, mas você não vai ficar num momento legal. Seu bebê não vai dormir bem à noite. Então... O bebê, quando tá no salto do 4º mês, ele não dorme bem de dia, ele fica estressado de dia, ele fica irritado ali, ele não consegue dormir, não consegue mamar. Isso vai se refletir no sono noturno. E o que eu faço para minimizar isso, doutora Lari? Gente, você tá passando pelo salto do 4º mês aí, tá com o bebê super irritado, chorando, que não mama direito, que não dorme direito, que acorda 1000 vezes à noite? Calma, respira, vamos organizar. Primeira coisa, dá uma olhadinha na janela de sono do seu bebê. Observa quanto tempo o seu bebê consegue ficar acordado. 1h30, 2 horas, 2 horas e meia. Geralmente, com 4 meses é mais ou menos aí essa janela de sono que a maioria dos bebês tem. Uns podem ter mais, outros podem ter menos. Lembrem-se que bebê não lê tabelas. Bebês não são robôs e eles não leem as tabelas. Então você tem que observar de fato a janela de sono do seu bebê. 1h30, 2 horas. Pronto, você identificou ali mais ou menos quanto tempo seu bebê consegue ficar acordado tranquilo? Agora você vai focar em ritual relaxante. Dá um banho antes de todas as sonecas se for preciso. Faz um passeio em alguma das sonecas. Coloca música clássica para o bebê ouvir antes de dormir. Coloca ruído branco para o bebê ouvir ali durante a soneca. Foca em rituais relaxantes, porque o seu bebê vai brigar para dormir. No momento em que você identifica a janela de sono dele e que você cria um ritual relaxante, você está criando um ambiente propício para ele conseguir tirar sonecas. Se ele tira boas sonecas, ele consegue relaxar, ele vai conseguir mamar melhor. E aí você já vai estar descartando 2 possíveis causas de despertares noturnos nessa faixa etária. Você vai estar descartando o despertar por fome, porque você vai conseguir alimentar bem o seu bebê durante o dia. E você vai conseguir descartar o despertar por efeito vulcânico, porque ele não dormiu de dia, ele vai dormir bem de dia. Então você descarta essas 2 possíveis causas aí, mais ou menos com essa idade. Então foca em identificar a janela de sono, foca em ritual relaxante. Gente, se for preciso deixar o bebê dormir no colo, deixa o bebê dormir no colo, não briga com isso não, pelo amor de Deus, não briga não. Eu sei que vocês ficam nervosas, angustiadas, porque o bebê fica no colo o dia todo. Doutora Lari, meu bebê fica no colo o dia todo, eu não consigo fazer nada. Gente, quando o bebezinho, ele é imaturo, ele não tá ficando no colo porque ele tá pirraçando você, é porque ele não quer que você faça nada, é porque ele não consegue dormir fora do colo. E no momento que você fica brigando, eu não tô falando pra você não tentar fazer a soneca fora do colo, tá? Eu já até falei no começo da live, é a hora de você tentar tirar o bebê do colo sim, mas escolhe uma soneca e vai fazendo o processo devagar. Não pega todas as sonecas e bota o bebê para dormir fora do colo, porque ele não vai dormir bem, não vai mamar direito, não vai conseguir fazer as atividades de estímulos necessárias ali, porque ele vai estar irritado o tempo todo, cansado, com sono, e ele não vai dormir bem à noite. Então você vai ficar com o bebê que não dorme bem nem de dia, nem de noite. Então você vai ficar com o bebê, se ele não dorme de dia, ele tá ficando no colo, porque ele acordou, ele vai querer colo. Então vira uma bola de neve desnecessária. Porque é melhor você fazer as sonecas do seu bebê no colo durante o dia, se for preciso, deixar ele dormir no colo, tranquilo.
amamentar ele direito, que aí ele vai estar mais tranquilo, ele vai conseguir fazer as atividades de estímulo, porque ele vai estar tranquilo, ele acordou da soneca boa, ele vai estar cheio de energia para gastar, você vai conseguir fazer as atividades de desenvolvimento, colocar no tapetinho, colocar o objeto para ele pegar, e aí, consequentemente, você vai conseguir fazer um sono noturno bom, certo? Então pensa nisso, fica a dica. Não estressa com soneca fora do colo até o momento que você conseguir organizar uma rotina. Quando você conseguiu estabelecer ali mais ou menos uma rotina boa, seu bebê começou a dormir melhor de noite, aí você começa a tirar o bebê do colo, uma soneca de cada vez, para ele se habituando. Isso ajuda demais, 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 certo? Bom, então com 3 meses é isso. O bebê muda completamente. Tem mães que chegam no consultório e falam assim: doutora Lari, pegaram meu bebê e me devolveram outro bebê. O bebê mudou muito, tá lá interagindo muito mais, a gente se sente até mais amada pelo bebê, né? Quando passa esse período da esterogestação, que eles ficam muito mais amorosos, eles às vezes até têm preferências mesmo pela gente, tá no nosso colo, a outra pessoa pega e eles não querem ficar com a gente. Então o bebê muda muito, ele fica muito mais interativo, né? É um período também que marca o fim das cólicas. Né? Geralmente as cólicas elas passam ali por volta do 3º, no máximo até o 4º mês de vida, as cólicas vão embora. E aí a gente tem um bebezinho que às vezes despertava muito à noite por causa do desconforto abdominal, ele não conseguia dormir bem por causa do desconforto abdominal e agora ele consegue dormir, porque não tem mais desconforto abdominal. Então o bebezinho de 3 meses às vezes, o bebê de 3 meses, tem muitos bebês que dormem 10 horas seguidas de sono noturno. É a maioria, doutora Lari? Não é a maioria. Por que não é a maioria? Porque as mães têm dificuldade exatamente em ajustar tudo para favorecer esse amadurecimento do bebê. Então, às vezes o bebê precisa acordar no máximo 2 vezes para mamar, se você tem uma rotina boa. Geralmente meia-noite e às 4 da manhã. Da mesma forma que aquele bebezinho lá da esterogestação. Tá? Isso com 3 meses de vida, viu, gente? Então, é um período muito marcante de fim de cólica, fim de esterogestação, maior interação que o bebê vai ter. Então é a hora de começar os testes, certo? Bom, diminui a necessidade de sucção, né? Como eu comentei no começo da live também. Então outra coisa que marca também aí esse 3º mês de vida, ele diminui bastante a necessidade de sucção. O reflexo de Moro, gente, aquele reflexo do susto, ele vai embora. Ó, coisa boa. Então, marcou também, ele vai embora ali devagarzinho. Muitos bebês já conseguem dormir fora do charutinho, por volta do 3º, 4º mês de vida, eles já conseguem dormir fora do charutinho. E aí você consegue colocar um ambiente mais aconchegante, mais seguro pro bebê, né? Tirando o charutinho, às vezes você consegue tirar o ninho aí até o 6º mês de vida, tá? Bom, 4 meses. Então, com 4 meses, como eu falei, a gente tem aquele salto que vem acompanhado de uma regressão do sono, onde muitas vezes o bebê pode voltar a acordar de hora em hora, como se ele fosse um recém-nascido. As mães ficam loucas. Bebê que tá passando pelo 4º salto, às vezes a mãe fica doida. Meu Deus, eu não sei o que eu faço. É uma regressão tão importante que às vezes o bebê que dormia até bem. Eu já tive mães no curso. Por que a assessoria ela dura 1 ano, né? O curso de sono dura 1 ano. Exatamente porque eu sei que vai mudar muita coisa ao longo de 1 ano. E se você não ajustar coisas simples, você vai ter um bebê que dormia bem e aí ele passa a dormir mal e você não sabe o que fazer. Tem muitas mães que eu já ouvi. Quem já aconteceu, quem tá com o bebezinho mais velho, pode comentar aí também. Quem de vocês tinha um bebê que dormia bem até o 3º mês de vida, depois passou a dormir mal, depois do 4º, 5º mês de vida, o bebê desandou tudo e passou a dormir mal? Comenta aí também. Muitas vezes, muitos bebês acontecem isso, porque o bebê muda e a mãe não consegue ajustar. E é por isso que a assessoria dura 1 ano, o curso dura 1 ano, para ajustar, para eu te ajudar ali, né? Eu já tive mães, por exemplo, a Júlia, que ela fez até um depoimento, a gente até divulga o depoimento dela quando a gente tá abrindo vagas para assessoria. O bebê dela passou a dormir a noite inteira com 3 meses de vida, 2 meses, na verdade, 2 meses e pouquinho. E aí, quando chegou com 4 meses, no salto do 4º mês, o Arthur virou de cabeça para baixo. E demorou pra gente ajustar, ó. Foi suado, mas a gente ajustou. Então, se você tem conhecimento, se você tem uma pessoa para te ajudar, se você tem ali uma assessoria, né, para te dizer faz isso, muda aqui, fica mais fácil, tá? Você consegue ajustar isso de maneira mais simples, porque de fato muita coisa muda e nem sempre você consegue perceber o que é que você precisa ajustar. Então, com 4 meses a gente tem esse salto. O que é que eu posso fazer, doutora Lari, para minimizar os despertares do meu bebê durante o 4º salto? Você precisa identificar a janela do sono do seu bebê e fazer ele dormir bem de dia, fazer ele
ter as atividades de estímulo adequadas para a idade dele, para que ele consiga também gastar energia ali durante o dia, a boa alimentação, para ele não precisar acordar de noite para mamar, e identificar quais são as possíveis causas de despertares que ele está tendo, para você poder agir em cima disso e ele melhorar, tá? Bom, com 5 meses, o que a gente tem com 5 meses então? 5 meses a gente tem uma trégua. Alguns bebês têm trégua e outros não. Por quê? Tem bebês que passam pelo 4º salto antes do 4º mês, com 3 meses e pouquinho. Daí esses bebês, geralmente o salto do 4º mês ele pode durar de 4 a 6 semanas. Então às vezes esses bebezinhos, quando chegam perto do 5º mês de vida, eles já passaram pelo 4º salto e eles ficam super bem, dormem bem, fica tudo ótimo. Já outros que entram no salto de desenvolvimento depois do 4º mês, aí eles ficam 4, 5 meses dormindo mal. E aí quando chegam com 6 meses, a gente tem outro salto de desenvolvimento que eu vou falar também mais pra frente, que é super marcante. E aí a mãe fica às vezes 3 meses maluca. 4, 5 e 6 meses o bebê todo maluquete e a mãe não consegue ajustar a rotina. Mas, na maioria das vezes, quando o bebê entra no salto do 4º mês ali com 3 meses e pouquinho, a mãe consegue ter uma trégua aí no 5º mês. E aí o bebê às vezes para de brigar um pouco para dormir durante o dia, volta a mamar melhor, consegue dormir a noite inteira novamente e por aí vai. Aí quando chega no 6º mês... Aí, gente, o 6º mês de vida, se você já não tem conhecimento, né? Se você nunca fez um curso de sono, se você não teve seu conhecimento sobre o sono do bebê nas gavetas, eu costumo brincar dizendo que o curso de sono, ele serve para você organizar as gavetas, porque se você procurar aqui no meu Instagram, você vai achar conteúdo de sono sobre tudo. Sonecas, rituais, despertares, ciclo de sono do bebê, tudo você vai encontrar aqui. Só que você vai ter que... O que você precisa, primeiro você não vai saber muitas vezes o que você precisa e você vai ter que catar os conteúdos, né? Porque é variável, a gente posta várias coisas sobre vários assuntos relacionados ao sono. E o que o curso de sono vai me ajudar? O curso de sono, ele tem as gavetas organizadas. Os módulos, eles são preparados para você consumir na ordem, exatamente para você preencher a sua gaveta do cérebro com todo o conteúdo que você precisa para organizar a rotina do seu bebê. Então, esse é o maior diferencial do curso. Então, por isso que eu falo, eu não faço assessoria de sono sem curso de sono, não. Por quê? Porque a mãe precisa ter conhecimento. A mãe precisa organizar as gavetinhas dela ali, ó, para ela conseguir entender até as mudanças quando eu passo para ela na assessoria. Você precisa fazer isso, isso e isso. Se ela não tem o conhecimento engavetado, ela vai se perder no meio do caminho. Então eu digo que esse é o maior diferencial do curso de sono. Bom, mas aí vamos continuar então no 6º mês de vida. No 6º mês de vida, gente, às vezes a gente tem uma gama de fatores que faz esse bebê voltar a acordar algumas vezes. Ou para aquela mãe que não conseguiu ajustar a rotina ainda, faz a mãe dizer assim, eu desisto, meu bebê não tem jeito. Eu já recebi várias mães lá no curso desse jeito, meu bebê não tem jeito, não consegui até agora. Por quê? No 6º mês de vida, a gente tem salto de desenvolvimento, a gente tem a primeira angústia da separação. O que é isso, doutora Lari? Angústia da separação é quando o bebê percebe que ele é um ser, a mãe é outro ser, e ele quer ficar grudado na mãe 24 horas por dia, ele não quer deixar a mãe nem no banheiro fazer xixi. E agora, com 6 meses, ele começa a perceber que não, que a mãe pode sair e deixar ele lá, e que ele não faz parte da mãe. E aí, quando chega com esses 6 meses, acontece salto, angústia da separação. Muitas vezes culmina também com o aparecimento de nascimento de dentinhos, que começa a aparecer aí com 6 meses, a maioria dos bebês. Aí vem também associado a tudo isso, então, salto, angústia da separação, nascimento de dentes, introdução alimentar, que às vezes o bebê fica com gases, o intestino do bebê, ele está se adaptando ali àquela nova forma de comer. O bebê estava acostumado só a tomar leite, né? Só tomava leite materno ou fórmula. Agora o intestino do bebê está recebendo alimentos sólidos. Isso faz com que o bebê às vezes fique com gases, com desconforto. Isso também pode atrapalhar o sono do bebê. E aí, gente, tudo isso, então, vou até olhar minha pesca aqui para ver se eu não esqueci nada, ó. Salto, angústia, nascimento de dente, introdução alimentar, a gente ainda tem com 6 meses, muitas vezes, os bebezinhos começam a ingerir, por exemplo, muita água, né? Além do aleitamento materno, eles começam a introdução alimentar, começam a beber água, etc. E às vezes vem vazamento de xixi na fralda.
Eu tô com uma mãe no curso hoje que me mandou essa mensagem: doutora Lara, não tô acreditando que o xixi molhado tá atrapalhando o sono do meu bebê. Meu bebê dormindo a noite inteira e agora tá acordando 4 da manhã quando eu vou lá ver todo molhado de xixi. A gente às vezes tem isso. Então tem um monte de fator que, juntos e separados, podem atrapalhar o sono desse bebê. E você vai precisar ajustar um a um. Você vai precisar ter calma e ajudar o bebê a entender que a angústia da separação não precisa ele ficar daquele jeito, que você vai dar muito carinho, muito apego, muito olho no olho durante o dia, muito ritual relaxante que faz o bebê se sentir bem com você, conectado com você. Você vai fazer uma introdução alimentar de forma gradual, paulatina, para que o intestino do bebê vá se adaptando. Você vai mesclar alimentos laxativos com alimentos que prendem mais, para o bebezinho conseguir fazer cocô todo dia. Você vai oferecer bastante água para o bebê. Você vai trocar a fralda do bebê, colocar uma fralda com um número maior, ou mudar a forma, né? Pants, ou ou que não é pants. Então você vai mudar as estratégias aí para você cercar todas essas causas de despertares. E aqui, meninas, eu não tô falando tudo isso, eu não quero que vocês fiquem assustadas, meu Deus, é muita coisa, né? Não, são tudo coisas simples, né? São coisas simples, mas que se você não tem essa visão de que tudo isso pode atrapalhar o sono do seu bebê, você nunca vai conseguir identificar por que o seu bebê acorda na madrugada. Por isso que eu falo tudo. Às vezes o seu bebê não vai acordar por causa de tudo isso. Às vezes seu bebê não vai acordar porque a fralda tá suja, seu bebê não vai acordar porque ele não tem desconforto abdominal. Às vezes tem bebês que passam pela angústia da separação, good vibes, tranquilo. Então, tem bebês, não é que seu bebê vai ter todos esses problemas, mas você precisa entender que sim, existem tudo isso existe, e que você tem que identificar o seu bebê e olhar para ele. O que será que tá levando o meu bebê hoje a despertar na madrugada? É salto? É angústia da separação? É fralda molhada? É gases? É introdução alimentar? É dentinho que tá nascendo e eu vou precisar usar alguma medicação ali para ajudar o desconforto? Então você precisa entender e olhar o seu bebê como um todo, né? Tudo isso são causas de despertares. Então o que é importante a gente fazer a partir desse terceiro mês de vida, entre o terceiro e o sexto mês de vida? Você vai começar a observar os sinais do seu bebê e você vai começar a fazer os testes para você dar mais independência ao seu bebê. Então você vai testar, por exemplo, é hora de você começar a testar padrão de mamada. Eu não estou falando aqui que é para você não fazer livre demanda, tá? Não, gente, a livre demanda ela deve ser feita sempre. Mas você pode tentar criar um padrão de mamada. Por exemplo, fazer o bebê mamar todas as vezes que o bebê despertar. Então, o bebê vai comer, digamos, ele vai se alimentar para encher a barriguinha todas as vezes que ele despertar da soneca. Então, despertou ali da soneca, é hora de você colocar o bebê para mamar. Ah, doutora Lara, ele pode mamar depois de novo? Ele chorou, ele tá irritado. Posso fazer a livre demanda? Pode, claro, você deve. Mas quando você cria um padrão de mamadas, geralmente o bebê, às vezes ele fica tranquilo e aí ele começa a mamar a cada 2 horas, 2 horas e meia, tá? Uma vez ou outra, você precisa acalentar, você põe no peito antes disso, não tem problema nenhum. Mas criar um padrão de mamada facilita a sua rotina de mãe e facilita a sua certeza de que o seu bebê está sendo bem alimentado. Então, às vezes, o bebê que mama de meia hora, de 40 em 40 minutos, às vezes ele fica fazendo lanchinhos ali, né? E não adquire aquela quantidade de leite total que ele precisaria. E isso vai atrapalhar o sono noturno, ele vai precisar mamar mais vezes à noite, tá? Então, vale a pena testar, criar um padrão de mamadas. Vale a pena testar, tirar as sonecas fora do colo. Vale a pena testar, tentar fazer o bebê dormir sem estar sugando. Vale a pena testar, sair da cama compartilhada, se for o seu desejo. Então você fez cama compartilhada até agora, o seu bebê tem 3, 4, 5 meses, você está exausta, cansada. Sim, vale a pena testar você tirar esse bebê da cama compartilhada, tá? Ele pode estar pronto, você só vai saber se ele está pronto se você testar, tá? E vale a pena você testar também, colocar o bebezinho para dormir acordadinho no berço. Tá? Tem muitos bebês que vão se beneficiar, não precisa ser obrigatório, não precisa ser, meu bebê nunca aceitou dormir fora do berço, acordado no berço. Beleza, não tem problema nenhum. O meu também não aceitava, o meu foi aceitar acho que com 8 meses, 9, tá? Mas também eu não testei antes, eu era mais apegada ao sono dele do que ele a mim, né? Então a gente também tem que ter esse olhar aí cuidadoso. Você vai manter
com esse bebezinho de 3 a 6 meses, você vai manter toda a conexão que você lembra lá da live da semana passada. Você vai manter o olho no olho, você vai manter as conversas, você vai conversar com o seu bebê e dizer que você tá cansada, você vai parabenizar o seu bebê quando ele dormir bem, quando ele tirar boas sonecas. Conversar sobre o sono com o bebê é importante. O bebê, a gente acha que ele não entende, mas lembra que eu falo dos neurônios espelhos. Ele consegue sentir, né? Quando a gente respira, quando a gente fala pro bebê de uma forma doce, de que tá tudo bem, que ele tá dormindo bem, que a mamãe tá tão feliz porque ele tá dormindo bem, a gente passa isso pro bebê, tá? Isso ajuda o bebê sim a criar um padrão de sono, isso ajuda o bebê a conseguir dormir melhor, acreditem, né? Essa parte da conexão de sentimentos, dos neurônios espelhos é muito importante. Então é importante que converse, que mantenha tudo isso. Outra coisa importante que a gente não pode esquecer aí entre 4 e 6 meses são as atividades de estímulo. Como eu falei, tem bebês que acordam na madrugada porque não foram bem estimulados durante o dia. Certo, meninas?